Sejam todos muito bem-vindos ao canal Revelações de Padre Pio. Hoje, meus irmãos e minhas irmãs de fé, vamos falar de um conhecimento antigo, guardado por poucos, uma simpatia que atravessou gerações e que, segundo relatos de quem já fez, foi capaz de transformar vidas inteiras, especialmente quando o assunto é prosperidade e vitórias inesperadas na vida financeira. Esta é a simpatia da lua crescente, um presente do céu, ligado à força espiritual que Padre Pio sempre transmitiu. Não estamos falando de algo comum, mas de um ato de fé e conexão que pode abrir caminhos e trazer resultados surpreendentes, como já aconteceu com muitas pessoas ao redor do Brasil. Mas antes de seguirmos, quero pedir que você escreva nos comentários de onde está nos assistindo, sua cidade, seu estado, pois assim fortalecemos essa corrente de fé que une pessoas em todos os cantos. E mais, deixe também, com todo o seu coração, o seu pedido a Padre Pio nos comentários. No final deste vídeo, vamos fazer juntos uma oração antiga e poderosa. E eu creio que orando em união, o seu pedido será ouvido e atendido. Prepare-se, pois o que você vai ouvir hoje pode ser o que faltava para mudar sua história. No bairro Búgio, em Aracaju, morava Dona Zuleide, 62 anos, com um quintal pequeno, samambaias na janela e o cheiro constante de bolo de milho saindo do forno. Viúva há mais de uma década, criou 2 filhos sozinha, equilibrando a vida entre o trabalho de merendeira, diarista e cozinheira para fora. Sempre dava um jeito de pagar as contas, mas sobrava pouco, e ultimamente nada sobrava. O filho mais novo, Adriano, tinha perdido o emprego, e as contas vieram como maré alta: luz, água, aluguel, remédio. Numa tarde de julho, quando a lua começava a crescer no céu limpo de Aracaju, a vizinha Dona Miquelina, devota de Padre Pio, apareceu no portão e disse: "Mulher, a lua está crescendo bonito. É hora de firmar um pedido. Na lua crescente, o que a gente oferece cresce de volta." Zuleide sorriu, mas guardou aquelas palavras no fundo do peito. Miquelina sempre falava com aquele jeito de quem carrega um segredo antigo, passado de geração em geração, ligado a uma prática especial atribuída a Padre Pio. Nos dias seguintes, Zuleide começou a notar pequenos sinais. Na feira, ouviu uma senhora dizer que a lua crescente ampliava tudo. Se fosse fé, ampliava a fé. Se fosse desespero, ampliava o desespero. Na missa, o padre falou sobre plantar boas intenções e esperar o tempo de colheita. Era como se o universo conspirasse para lembrá-la de prestar atenção. Numa dessas noites, com Adriano dormindo na rede da sala, Zuleide acendeu uma vela branca no pires, respirou fundo e fez algo muito simples, quase silencioso, que aprendeu ainda menina. Nada de pedir chorando ou barganhando. Apenas um pedido limpo e bonito. Não contou a ninguém. No dia seguinte, o padeiro que lhe devia apareceu com o dinheiro e um extra pelo atraso. Uma vizinha trouxe uma encomenda de bolos e pagou adiantado. Adriano recebeu mensagem para uma entrevista de emprego. Eram pequenas coisas, mas todas no mesmo compasso. Na quarta-feira, foram juntos à lotérica para pagar contas. Zuleide, que nunca jogava, sentiu um impulso diferente ao ver o cartaz da Loto Fácil. Não era ganância, era como se algo a puxasse. Marcou alguns números que vinham aparecendo em sonhos e coincidências. Apostou pouco, só por tradição, e guardou o comprovante como quem guarda uma lembrança preciosa. 2 dias depois, a atendente da lotérica ligou. "Dona Zuleide, pode passar aqui? Tenho uma notícia boa." O coração dela acelerou. Chegando lá, ouviu: "A senhora acertou um bom prêmio. Não é fortuna de novela, mas é dinheiro que resolve muita coisa." Zuleide respirou fundo. Pensou nos remédios, nas contas, na geladeira barulhenta, no quarto mofado do filho. Agradeceu em silêncio, sentindo um calor no peito que reconhecia como resposta. Com o dinheiro, pagou dívidas, ajudou na paróquia, reformou a cozinha e comprou um fogão novo. Adriano, na semana seguinte, foi contratado com carteira assinada. Pouca gente soube da história completa, porque Zuleide não é de espalhar. Apenas agradeceu e guardou para si a certeza de que aquele gesto simples feito na lua crescente
tinha mudado o rumo das coisas. Na prateleira da cozinha, ao lado do pote de açúcar, ela colocou uma estampa de Padre Pio. Toda vez que olha, lembra. Algumas bênçãos chegam com o silêncio e crescem na hora certa. No bairro Educandos, às margens do Rio Negro, vivia seu Raimundo, 68 anos, aposentado da construção civil. Era daqueles homens que conhecem cada estaca, cada parafuso, cada truque, para fazer uma parede ficar em pé. Morava com a esposa, Dona Hilda, e cuidava de um pequeno quintal cheio de bananeiras, manjericão e pimentas. Apesar da aposentadoria, a vida não estava fácil. A inflação tinha levado boa parte do que recebiam. Hilda vendia doces na frente de casa e Raimundo consertava móveis para vizinhos, mas ainda assim o dinheiro parecia evaporar antes de chegar ao fim do mês. Certa noite, durante uma visita de um amigo antigo de obra chamado Benedito, a conversa tomou um rumo curioso. Eles falavam da vida, das dificuldades e dos tempos de fartura, quando Benedito olhou para o céu estrelado e disse: "Você já reparou na lua hoje, Raimundo? É lua crescente. Minha avó dizia que é hora de pedir porque a gente quer crescer também." A frase soou como um eco no coração dele. Benedito contou em voz baixa que havia aprendido com um missionário uma prática antiga, guardada entre poucas pessoas e que, segundo ele, tinha origem em bênçãos de Padre Pio. Não entrou em detalhes, apenas falou que era algo para se fazer na fase certa da lua, com a intenção certa no coração. Naquela noite, Raimundo foi até o quintal, olhou para a lua cortando o céu e ficou ali, parado, respirando devagar. Não falou alto, não acendeu nada, apenas imaginou a vida sem dívidas, sem preocupação, com comida farta na mesa e o riso de Hilda mais leve. Na semana seguinte, coisas pequenas começaram a acontecer. Um freguês antigo pediu para reformar um armário e pagou metade adiantado. Hilda vendeu todos os doces antes do meio-dia. Um vizinho trouxe um saco cheio de frutas porque sobrou da colheita. Tudo parecia mais fluido. Foi então que, numa sexta-feira, um cliente chegou para pagar um serviço e, junto com o dinheiro, deixou um bilhete de aposta na quina. "Joguei ontem e fiz outra aposta hoje. Leva esse aqui, quem sabe a sorte é sua." Raimundo riu, colocou o bilhete no bolso da camisa e continuou o dia. Só foi lembrar dele 2 dias depois, quando a televisão mostrava os números sorteados. Por curiosidade, conferiu. 1, 2, 3 números. O coração começou a bater mais forte. 4 acertos. Não era o prêmio principal, mas era o suficiente para quitar o empréstimo que o atormentava e ainda guardar um pouco. Hilda chorou de alegria e disse: "Foi o seu pedido na lua, homem." A partir daí, Raimundo passou a esperar a lua crescente como quem espera um amigo querido. Nunca contou exatamente o que fazia nesses dias, mas sempre que a fase chegava, saía para o quintal com um semblante calmo, olhava para o céu e ficava ali alguns minutos em silêncio. O prêmio da quina foi usado com sabedoria. Pagaram as dívidas, compraram uma geladeira nova e reformaram a cerca do quintal. Mas para ele, o mais valioso não foi o dinheiro, e sim a sensação de ser ouvido pelo alto, de saber que aquele gesto simples tinha movido alguma coisa invisível, mas real. No cantinho da sala, ao lado do rádio antigo, ficou uma pequena imagem de Padre Pio. Toda vez que alguém visita e comenta sobre ela, Raimundo sorri e diz: "Esse santo tem mão boa e sabe fazer crescer o que a gente planta com fé." No bairro de Santo Antônio de Lisboa, com suas ruas de paralelepípedo e casas coloniais, vivia Dona Estefânia, 63 anos, aposentada como professora de artes. Era uma mulher de fala mansa, sorriso fácil e mãos sempre ocupadas com algum bordado, pintura ou arranjo de flores. Depois da aposentadoria, ela e o marido, seu Olavo, tentaram viver de forma simples, vendendo quitutes e artesanato na feirinha local. Mas o turismo, que sempre sustentou boa parte da economia do bairro, havia caído muito nos últimos tempos, e o dinheiro mal dava para cobrir as despesas. Foi em uma tarde de terça-feira, enquanto arrumava sua banca na feirinha, que Estefânia conheceu Dona Ruth, uma senhora de olhos vivos e colar de contas coloridas.
Elas começaram a conversar sobre plantas, receitas e histórias antigas. No meio da conversa, Ruth comentou: "Hoje é dia de lua crescente. Minha avó dizia que nessa fase, tudo que a gente quer que floresça, a gente pede. E tem um jeito muito especial, que aprendi de um padre italiano que passou pela minha família." Estefânia sorriu, curiosa, mas Ruth fez um gesto com a mão como quem guarda um tesouro. "Não é hora de contar tudo. Só saiba que a lua crescente é uma porta aberta para a prosperidade, se a gente souber entrar." Naquela noite, Estefânia não conseguiu dormir direito. Ficou olhando pela janela o reflexo da lua nas águas tranquilas da baía. Sentia no peito uma mistura de esperança e ansiedade. Lembrou-se do que Ruth dissera, e mesmo sem saber o passo a passo, resolveu fazer um pequeno gesto simbólico. Pegou um pedaço de papel, escreveu nele palavras de gratidão e o colocou sobre a mesa ao lado de uma vela acesa. Durante os dias seguintes, pequenas bênçãos começaram a acontecer. Um casal de turistas comprou todas as suas toalhinhas bordadas. Uma vizinha encomendou dezenas de docinhos para um aniversário. E até um parente distante enviou um presente inesperado, um valor em dinheiro para ajudar nas despesas. Mas o mais surpreendente aconteceu numa sexta-feira à noite. Olavo chegou em casa com um sorriso de menino e um pedaço de papel na mão. Era um bilhete da loteria local. Ele explicou: "Já o Zeca do mercado me deu de troco sem querer. Eu ia devolver, mas ele disse: 'Fica para a senhora e vê se dá sorte.'" O sorteio foi transmitido ao vivo no sábado. Eles assistiram mais por curiosidade do que por expectativa. Mas quando os números foram aparecendo na tela, a sala ficou em silêncio. 1, 2, 3, 4 números. O bilhete estava premiado. Não era o prêmio máximo, mas era suficiente para quitar todas as contas, reformar o telhado da casa e ainda investir no ateliê que Estefânia sempre sonhou ter. Ela ficou emocionada e, na primeira oportunidade, voltou à feirinha para encontrar Dona Ruth. Contou-lhe tudo, e Ruth apenas sorriu. A lua crescente escuta quem fala com o coração. E Padre Pio sabe interceder por quem tem fé de verdade. Desde então, Estefânia adotou um ritual. A cada lua crescente, ela coloca uma pequena imagem de Padre Pio sobre a mesa, acende uma vela e agradece. Não conta a ninguém o que faz, nem mesmo para a filha que mora em São Paulo, mas garante que a vida ficou mais leve, como se as portas da sorte tivessem sido abertas de vez. Hoje, o ateliê de Estefânia é conhecido na cidade inteira. Suas peças viajam para outros estados e até para fora do Brasil. Mas para ela, o verdadeiro presente não foi apenas o dinheiro. Foi a sensação de que existe um fio invisível ligando a fé, a lua e a abundância, e que basta segurá-lo com confiança para não soltar mais. Durante todos os relatos anteriores, você deve ter percebido que havia algo em comum. Um ponto secreto, guardado como quem guarda uma joia de família. Esse segredo é um ritual simples, mas profundamente poderoso, transmitido oralmente por pessoas que afirmam ter recebido a orientação direta, ou indiretamente, das palavras e bênçãos de Padre Pio. Não se trata de superstição vazia. Quem o pratica com fé, dizem, sente como se as portas da sorte se abrissem e oportunidades inesperadas começassem a surgir. O que diferencia esta simpatia de tantas outras é a data e a intenção. É sempre feita na primeira noite de lua crescente do mês, momento em que a energia de crescimento e expansão está mais forte. Como fazer a simpatia da lua crescente de Padre Pio materiais necessários. 1 vela branca nova, nunca usada. 1 moeda de qualquer valor. 1 copo de vidro com água. 1 pedaço pequeno de papel branco sem linhas. 1 lápis, não use caneta. Uma imagem ou estampa de Padre Pio, pode ser pequena, até impressa em papel. Passo a passo, escolha o momento certo. Espere o sol se pôr e a lua crescente aparecer no céu. Não precisa estar no ponto máximo de visibilidade. Basta que a fase lunar já tenha mudado da lua nova para a crescente. Monte o pequeno altar. Em um lugar calmo da sua casa, monte uma mesa ou aparador com a imagem de Padre Pio no centro. Coloque o copo com água à frente dele, a moeda ao lado direito e a vela branca ao lado esquerdo.
escreva o seu pedido. No pedaço de papel, escreva com o lápis o seu nome completo e abaixo as palavras: peço a intercessão de Padre Pio para que a prosperidade cresça como a lua no céu. Acenda a vela e faça a oração. Com a vela acesa, segure o papel entre as mãos e faça uma oração espontânea, agradecendo pelo que já tem e pedindo pela abertura de caminhos financeiros. Olhe para a lua e visualize sua vida se enchendo de abundância. Deixe a energia trabalhar. Coloque o papel sob o copo de água e deixe a vela queimar até o fim. No dia seguinte, jogue a água em um jardim ou vaso com planta saudável. A moeda deve ser guardada na sua carteira durante todo o mês. Importante: esta simpatia deve ser feita apenas uma vez por mês, sempre na primeira lua crescente. A moeda guardada não deve ser gasta. A cada mês, substitua-a pela nova moeda usada no ritual e guarde as antigas em um pote ou caixinha de madeira. Mantenha sigilo. Quanto menos pessoas souberem, mais forte permanece a energia. Agora, vamos orar a oração antiga de Padre Pio para a lua crescente e prosperidade oração. Ó Santo Padre Pio, servo fiel do Altíssimo, que na terra consolaste os aflitos e no céu continuas a interceder pelos que te buscam com fé, hoje venho diante de ti, sob a luz crescente da lua, para pedir a tua mão protetora. Assim como a lua cresce no firmamento, que cresça em minha vida a abundância, que se multipliquem os meus ganhos, que a sorte caminhe ao meu lado, guiada pela mão do Senhor. Padre Pio, que enxugaste lágrimas e trouxeste esperança, enxuga também as minhas preocupações financeiras. Que cada dia que amanheça seja carregado de oportunidades. Que cada porta que se fechar seja substituída por duas que se abrem. Eu te peço, afasta de mim a má sorte, o azar, a inveja, o olho grande e toda a energia contrária. Que nenhuma força do mal consiga interceptar aquilo que Deus determinou para mim. Pela tua intercessão, Santo de Misericórdia, que minhas mãos jamais fiquem vazias, que meu lar seja um celeiro de fartura e que a minha carteira nunca conheça o abandono do dinheiro. Ó bem-aventurado Padre Pio, leva este pedido ao trono do Altíssimo e que pela graça divina eu receba não só o que necessito, mas também o que me permitirá ajudar e socorrer outros. Assim como esta lua hoje cresce e se fortalece no céu, que a minha vida se fortaleça na fé, no trabalho e na prosperidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu determino. A abundância vem, a sorte chega e a prosperidade permanece. Amém. Dica: esta oração deve ser feita logo após concluir todos os passos da simpatia, enquanto a vela ainda estiver queimando. É importante recitá-la com voz clara, sem pressa, sentindo cada palavra como se já fosse realidade.